pessoal! Você está no canal Professora Tereza Mendes Explica. E nesta aula nós vamos falar um pouquinho sobre escrita simplificada. Para saber um pouco mais sobre escrita simplificada, é necessário saber a parte de classe e ordens de um numeral. Então, se você clicar no card aí acima, você vai lembrar um pouquinho sobre isso no vídeo de decomposição numérica. Precisamos saber dessas classes para que possamos, então, simplificar os números que são utilizados e muito bem utilizados em reportagens, seja ela escrita ou falada, como alguma reportagem num jornal, num telejornal, por exemplo. Então, para vocês entenderem como funciona, nós temos aqui o exemplo 15.000. Aqui nós temos então o numeral, lembrando, unidade, dezena e centena, simples, e unidade de milhar, dezena de milhar, então estamos aqui na classe de milhar. Para você escrever uma escrita simplificada, sempre vai utilizar a última classe do numeral que você tem. Então, por exemplo, aqui eu tenho a última classe seria o 15, então por isso fica 15.000. Vamos pegar esse outro exemplo aqui que é um pouquinho maior. Eu tenho aqui 84.800.000. Então, até eu escrever isso daqui, acaba demorando um pouquinho. Então, eu posso muito bem abreviar isso. Que vou pegar a última classe, que é a classe dos milhões, e vou colocar 84, aqui eu tenho um 8, então 84,8 milhões. Vamos pensar numa escala muito maior, como bilhões, trilhões, então fica muito mais fácil a escrita simplificada do que a escrita completa em numeral. Até para você poder se situar, ou se tiver que fazer alguma conta, alguma coisa assim, tirando esses zeros, fica muito mais fácil. Mas existe uma regrinha para você simplificar. Então, quando você quer simplificar lá para a última classe e o número ele é um pouquinho quebrado, como por exemplo esse daqui, ó, 16.497. Existe uma regrinha que acontece o seguinte: quando nós temos do 500 ou do 50 para baixo, nós vamos arredondar para baixo. E como tiver números maiores que o 500, por exemplo, 501 para cima, então nós vamos arredondar para cima. Parece meio redundante, mas olha só como fica. Vou pegar a última classe, que é 16.000, então vou colocar lá 16. Aqui eu tenho 497, então eu teria que arredondar para baixo. Se eu tiver que arredondar só na última classe, então vai ficar 16.000. Eu vou falar o que? Aproximadamente 16.000. Se eu tiver que arredondar para a centena, eu quero que arredonde para a centena, então eu vou arredondar para 16.400. Desta forma. Aqui eu tenho outro exemplo que eu vou fazer a mesma coisa para vocês verem como faz para arredondar para cima, tá? 17, então eu vou colocar lá 17.000. Mas eu tenho que arredondar isso daqui para cima. Eu peguei a última classe. Para arredondar isso daqui para cima numa casa de centena, então vai ser 17, eu tenho aqui 850, então eu vou colocar 17,9 mil. Isso daqui eu posso arredondar para 18.000. Porque esse número aqui está muito mais próximo do 18 do que para o 17. Então, se eu tiver que arredondar só para a classe, eu arredondo assim. Se eu tiver que arredondar num contexto geral, eu arredondo para 18. Então, lembrando, acima de 501 ou de 51, sempre arredonda para cima. De 500 para baixo, arredonda para baixo. Então, vamos testar aqui nesse último número. Esse é o último exemplo. Eu tenho aqui a casa do 23 milhões.
O próximo número é 900, então isso daqui, para arredondar no contexto geral, eu vou arredondar para 24 milhões. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários e até a próxima!